Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui do canal do Procultura. Ficamos aqui uma semaninha fora, né? Estamos de volta agora para mais uma edição deste quadro maravilhoso aqui, que é o Coisas que você definitivamente não precisava saber. Eu tô aqui de volta, né? Logo vocês vão estar vendo aí a cara dos outros companheiros também fazendo os vlogs, né? Vamos periodicamente, vocês já viram que cumpri a minha promessa, a coisa está melhorando aqui de figura, vocês estão vendo que já tem uns negocinhos aqui, um painel acústico atrás, a iluminação tá melhor, tal. Eu dei um tratinho no foco que tava uma bosta. Dei uma resolvida em tudo. Bem, hoje a gente vai tratar de coisa boa, né? Então, hoje a gente vai falar de coisas aterrorizantes, a gente vai falar de conteúdos malignos, hoje a gente vai falar de SCP. Esse tema é um tema que eu listei, eu falei um pouco dele no nosso episódio sobre creepypastas. Quem viu lembra, né? Um episódio já bem antigo do Procultura, da época que só fazia eu, o Arthur e o Daúde. A gente falou de creepypastas no geral e hoje eu quis trazer para vocês uma das minhas favoritas. Não só porque ela é uma creepypasta em si, mas pela proposta, que eu acho uma proposta sensacional, a proposta deles, a proposta de fazer uma creepypasta com conteúdo colaborativo na internet. No que consiste isso? Essa creepypasta, que é o SCP, que SCP seria uma sigla para Secure, Contain, Protect. E essa sigla, ela é uma sigla inventada, de uma organização inventada, que teoricamente essa organização ela coletaria aí objetos, artefatos e seres, e trancafiaria eles em instalações secretas. E aí esses seres, eles têm às vezes um certo grau de periculosidade, às vezes não, e eles asseguram que as pessoas não tenham problemas com essas coisas, então elas não vão apresentar nenhuma ameaça à humanidade ou coisa do tipo. É bem interessante, isso é uma coisa que está rolando na internet faz muito tempo. Eu acho muito interessante, eu fico fascinado toda vez que eu vejo algum vídeo assim. Eu assisto, mesmo que às vezes a narração é meio ruim, porque eu falei no programa lá sobre creepypastas que eu acho que as narrações de canal de creepypasta em geral, elas são meio macarrônicas, assim, apesar de eu ter visto muito, né? Eu lembro muito de canais como o canal do Ambu, o canal do Sigma, que são canais que eu citei, inclusive, se eu não me engano, eu citei no nosso podcast sobre as creepypastas, né? Então hoje eu quis trazer umas creepypastas do SCP aqui para vocês, né? Eu vou pedir para produção colocar na descrição um site que tem as creepypastas do SCP em português, que é muito interessante. Deixam tudo certinho, traduzido e tal. Eles estão com pouca foto ainda, então um pouco chato, mas aí o pessoal se resolve, né? Eu separei aqui algumas das mais tradicionais e algumas das que eu gosto mais, né? Mas antes de passar para explicar as creepypastas uma por uma, vamos explicar como é que funciona a taxonomia da Fundação SCP. Como eu falei, essa Fundação SCP é uma fundação que trata aí, eu vou procurar pôr o logo aí na tela, é uma fundação fictícia, claro, isso é tudo história de terror, né? E ela trata aí de guardar aí algumas ameaças à humanidade. Depende do objeto, do ser, ele pode ser aí um bicho de alta periculosidade. Isso aí pode acabar intervindo com a natureza do planeta Terra, a dinâmica de relacionamento da raça humana. Então, eles vão lá e eles trabalham no sentido de conter e guardar esses bichos aí, e às vezes objetos, varia, né? Tem seres que são humanoides, seres que são animais mesmo, tem alguns que são simplesmente objetos, né? Alguns exemplos, tem um que é uma canetinha normal, tem um outro que é uma folha de papel, assim, que eles todos têm efeitos danosos que aí a Fundação SCP ela busca prevenir com essa contenção. Esses seres eles são categorizados em 3 principais categorias que eles definiram, né? Que são safe, né? O objeto que está a salvo, está neutralizado. É um objeto que não apresenta nenhuma ameaça, ele está tranquilo, em geral eles não precisam ser guardados com muita cautela, eles não vão causar muitos problemas, né? São coisas assim que não apresentam grandes problemas para as pessoas. A segunda categoria são os euclídeos, né? Que são aí um tipo de SCP que está totalmente contido e existe
existe um potencial neles de ameaça, dependendo do SCP, um potencial aí de desordem. Então eles são contidos e eles estão efetivamente contidos. Eles não têm grandes vias de escapatória, nem nada, a situação deles está estabilizada, então eles são colocados aí na categoria de Euclídeo. E a gente tem a terceira categoria, que é a mais perigosa de todas, que são os Skitters, né? Que são aqueles SCPs que são ativamente perigosos, de fato eles são ameaças, eles são mortais, eles apresentam aí ameaças para quem chega perto, e eles não necessariamente estão contidos ou estão com dificuldade de estarem sendo contidos. Eu listei aqui alguns SCPs que eu gosto, né, e alguns dos mais tradicionais que eu acho que todo mundo precisa conhecer. É uma parte importante aqui da coisa, né? Eu vou falar alguns SCPs aqui que eu listei. Eles sempre têm uma nomenclatura técnica, então é sempre SCP, traço e um número. Inclusive, para quem gosta de jogos, a série dos SCPs tem, se eu não me engano, 3 jogos. O primeiro jogo que saiu da série é o SCP-04, acho que é 047 ou 147, que você pode achar na internet, é um jogo gratuito, independente que fizeram, que é um jogo muito curto, que fizeram, ele se passa num cenário aí com uma escadaria, e aí você tem que descer a escadaria e aí lá pro final você encontra, né? E o jogo ele se passaria dentro do SCP-147, que ele é se eu não me engano, é um Euclídeo, porque ele está contido, ele é uma instalação. E aí lá no jogo, o jogo se passa dentro do SCP-147, ou 047, agora eu não me lembro. E também tem o SCP-047B. Esse jogo ele é uma variação do SCP-047 normal, e esse jogo ele já se passa numa instalação diferente, é uma escadaria, só que é uma escadaria mais estreita, tem uma música um pouco mais macabra. Para quem lembra daqueles jogos indies da antiga, quem assistia aqueles vídeos daqueles youtubers que faziam jogos de terror, tipo o Terror Bionic e outros youtubers aí, o que eu mais me lembro do Terror Bionic, o Alan Zoka, nos seus tempos áureos, onde ele jogava mais jogos de terror. Lembro na época que o Alan Zoka chamava, um parênteses aqui, eu lembro da época que o Alan Zoka ele chamava Electronic Desire GE, o nome do canal dele era bem... Eu assistia muito nessa época, antes dele virar streamer, né? Agora que todo mundo decidiu virar streamer. Esse jogo, o SCP-047B, é um jogo bem interessante também. Ele foi feito, ele dá mais tensão ainda. Ele é mais bem feito, é um pouco mais longo, assim, ele é um pouco até repetitivo, mas o fator de repetição contribui aí para a tensão, né? É um jogo, mas também é um jogo linear, de campanha única, é uma coisa bem rápida, assim, um gameplay de por volta de 20 e tantos minutos você termina o jogo. Vale a pena, é uma experiência interessante para quem se interessar aí pelo mundo dos SCPs, é uma experiência que eu recomendo, de um jogo interessante que dá para jogar. Ele também tá de graça aí se encontrar nos confins da internet, como aqueles outros jogos antigos de terror de uma época áurea. Isso inclusive aí é um tema para um futuro vlog ou até um Procultura, né? Eventualmente deixem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês acham que merecia aí um programinha sobre jogos de terror independentes. E para fechar sobre os jogos da série SCP, você também tem o jogo SCP Containment Breach, que é um jogo que, se eu não me engano, ele tem atualizações até hoje. Esse é um jogo muito maior, uma campanha mais difícil, né? Tem vários gameplays na internet dele, se eu não me engano o Alan Zoka fez. Eu vi que tinha um que era mais longo, que era daquele youtuber gringo Markiplier, que é bom também, o gameplay muito interessante, mostra bastante do jogo. Esse aí já apresenta uma variação muito grande de SCPs aqui, inclusive eu acho que a maioria dos que eu vou mostrar hoje aqui são SCPs que estão no jogo do Containment Breach. Vale a pena também, é um jogo muito interessante, inclusive ele está recebendo agora um remake em Unity, para um gráfico ainda mais bonito, né? Porque o gráfico antigo é aquele gráfico feio, ele tem uma mecânica interessante, é um jogo bem macabro e já é um jogo mais longo, com uma mecânica, tudo. Vale a pena, eu recomendo, né? É bem interessante para quem gosta de jogo de terror independente. Mas bem, vamos passar para os nossos SCPs macabros aqui, né? Para começar, né, o SCP que eu peguei aqui, que sempre todo mundo que vai procurar sobre o tema vai acabar encontrando ele de bate-pronto, é o SCP-173. Ele tem o codinome de O Original, porque ele que começou toda essa história aí do SCP. E aqui eu vou ler para vocês
a descrição dele. Movido ao sítio 19 em 1993, origem desconhecida até o momento, composto de concreto e reforços metálicos com traços de tinta spray da marca Krylon. O SCP-173 é animado e extremamente hostil. O objeto não consegue se mover enquanto mantido em uma linha de visão direta. A linha de visão não deve ser interrompida em nenhum momento. Funcionários designados a entrar na câmara são instruídos a avisar uns aos outros antes de piscar. Relatos mostram que o objeto ataca torcendo o pescoço ou estrangulando. Em caso de ataque, funcionários devem seguir o procedimento de contenção de objetos perigosos classe 4. Funcionários relatam ouvir ruídos de pedras raspando vindos da câmara quando ninguém está presente dentro dela. Isto é considerado normal e qualquer mudança neste comportamento deve ser avisada ao supervisor HMCL encarregado. A substância marrom avermelhada no piso é uma combinação de fezes e sangue. A origem desses materiais é desconhecida. A câmara deve ser limpa 2 vezes por semana. Como vocês puderam ver, né, tem uma descrição assim toda bem definida, né? Cada SCP é uma criação da comunidade, então vocês podem aí estar conferindo, né? E também criando os seus, se vocês quiserem contribuir com a biblioteca de SCPs, criarem aí as suas creepypastas, vocês podem. E elas são creepypastas bem trabalhadas, assim. Você vê que tem sempre essas coisas meio protocolares, com esse ar bem técnico, como se fosse mesmo uma coisa assim real. Então, assim, ao introduzir na comunidade novos SCPs, tem que sempre seguir essa lógica e tal. Esse SCP ele é o mais conhecido de todos, ele inclusive é o protagonista do SCP Containment Breach, né, o SCP que você vê primeiro. Ele é uma estátua bem feiosa que aparece, ela tem que ser observada a todo momento, porque senão você pisca e não tem mais ninguém olhando para ela, ela vai lá e quebra o seu pescoço. É meio que assim, enquanto ninguém tá vendo, ela se mexe, mas se tiver alguma coisa ou alguém olhando para ela, ela não consegue se mexer. Então eles descrevem aqui os procedimentos para limpeza da cela, para manutenção e assim por diante. Esse é o SCP mais clássico de todos, é um dos que vocês mais vão ver ao procurar. Eu separei aqui também o SCP-035. Só para constar, o SCP-173 é um euclídeo, porque ele está contido. Apesar de hostil, ele está em estado de contenção. E ele tem um procedimento para torná-lo dócil, né, que é o procedimento de estar olhando para ele. Agora, o SCP-035, ele é um Keter. Ele é hostil, né? Se eu não me engano, ele tem um nome que é a máscara do teatro, alguma coisa assim. E eu vou ler aqui um pouco da descrição dele. SCP-035 possui a aparência de uma máscara de comédia, feita de porcelana branca. Entretanto, ocasionalmente, adota a forma de uma máscara de tragédia. Nesses eventos, todos os registros visuais de SCP-035, como fotografias, vídeos e até ilustrações, automaticamente mudam para refletir a nova aparência do objeto. Aí ele segue com a descrição de um pouco da dinâmica sobre ele. Um líquido viscoso degenerativo, altamente corrosivo, escorre constantemente dos olhos e boca de SCP-035. Qualquer objeto físico que entre em contato com a substância apodrece lentamente durante um certo tempo, dependendo do material, até se desfazer completamente em uma poça do contaminante. Vidro parece reagir mais lentamente a este efeito do que qualquer outra substância, motivando a construção de seu receptáculo de contenção. Organismos vivos que entrem em contato com a substância reagem da mesma forma, sem possibilidade de recuperação. A origem do líquido é desconhecida. O líquido só é visível pela frente e não surge nem é visível pela parte de trás do objeto. Vocês podem ver, tem também uma descrição, né? Esse também é um SCP que está no jogo, ele aparece, né? Ele possui seres humanos, depois é que a descrição é muito longa, não vou ler aqui no vlog, mas ele aparece no jogo também com uma silhueta preta, assim, é bem interessante, ele dialoga com as pessoas e ele é manipulativo. A atmosfera geral de todos esses SCPs tende a ser uma atmosfera mais psicológica, de terror e tal, porque em geral você tem uma coisa de lidar com o desconhecido, que é muito comum. Isso eu acho muito interessante também porque eles são todas histórias de terror que estão inseridas num contexto meio que da vida real, né? Como se essas coisas elas existissem, elas estão sendo contidas da humanidade. Então isso é bem interessante. Inclusive aqui no site, para quem quem quiser dar uma olhada, né? Eu tô vendo aqui no site da Fundação SCP Filial Lusófona, eu tô vendo aqui que tem uma série de SCPs lusófonos, ou seja, SCPs encontrados em países que falam português. Aí vocês podem também dar uma olhada e contribuir com a lista se vocês quiserem, né? Porque muitas vezes essas histórias elas tendem a girar muito em torno de um conjunto específico de países, sempre Estados Unidos, países europeus e tal. Então
Se você quiser contribuir fazendo uma história de um SCP brasileiro, por exemplo, você pode contribuir com o site da Fundação SCP. É muito interessante. Eu acho, assim, é uma das creepypastas que eu mais aprecio, assim, eu gosto demais. Aqui o próximo, SCP-049, é um Euclídeo, ele é o doutor da peste. Ele tem esse nome porque ele é igualzinho um daqueles médicos da peste negra que usava aquele bicão assim. E aí ele é um Euclídeo porque ele está em estado de contenção. Aqui, inclusive, uma observação é que todos os SCPs que eu estou falando aqui, eles estão dados aqui o seu estado de contenção, ou seja, como eles estão contidos, como eles devem ser transportados. E é legal que a pessoa, ela detalhe. Quanto mais detalhado, melhor. É bem interessante, assim, ajuda muito na dinâmica, torna a coisa muito mais imersiva. Aqui descreve que ele coopera bastante com os funcionários, né? Ele não é a todo momento hostil, mas eventualmente se torna hostil. Sempre ele tem uns cuidados ali, que ele tem que receber um cadáver de um animal e tal. E ele está frequentemente ali realizando procedimentos. Eu agora, aproveitar que a gente está esticando, né? Eu vou, só para terminar, eu quero colocar aqui um dos meus SCPs que é o meu favorito, assim, dos que eu vi atualmente, que é o SCP-169, que é um Keter também, que ele é o Leviatã. Ele é um Keter, não porque necessariamente ele é uma ameaça, mas mais, eu vou pôr na tela aqui também, né? A foto que eles colocam do Leviatã. O SCP-169, ele não está contido porque não é logisticamente possível contê-lo, porque ele tem aí um comprimento na casa dos quilômetros. Aqui não está colocando exatamente o tamanho dele, mas ele tem um comprimento aproximado aí de coisa de 7 quilômetros e tal. Essa história é uma das mais interessantes também porque eles utilizam daquela história do Bloop, né? Para quem não conhece, o Bloop, isso aí vale também um episódio para cultura depois, grandes coisas do fundo do mar, né? Que o Bloop foi um fenômeno que teve aí de um som que foi muito alto, foi ouvido aí a muitos quilômetros de distância. Se eu não me engano, até hoje ninguém sabe do que se trata esse som, de onde ele veio e tal, e pela estrutura do som, pela dinâmica dele, teria que ter vindo de um organismo vivo. Postularam que para um organismo vivo fazer esse som que o Bloop fez, ele teria que ter o tamanho da Torre Eiffel. Aí aqui eles fazem uma brincadeirinha, colocam como se o SCP-169 tivesse produzido o Bloop. E aí eles também colocam que ele tem uma dinâmica com um arquipélago. É muito legal, é bem interessante. Assim, eu pago um pau monstruoso para esse negócio, eu acho muito legal, né? Eu vou procurar deixar aqui na descrição para vocês o site da Fundação SCP na versão em português. A versão em inglês é mais completa, tem mais fotos, tem mais registros, mas tem o site da Fundação em português que é bem completinho também, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vou deixar o programa por aqui. Vocês podem dar uma olhada lá no site, se aventurar, deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês acharam interessante. Deixem nos comentários o que vocês acharam da qualidade aqui. Eu tô achando que tá ficando muito legal. Nossa, a luz tá boa, a salinha tá tudo bonito, tá maravilhoso isso aqui, meu Deus do céu. E deixem temas pros próximos episódios do vlog também. É bem interessante, assim, ter um feedback de vocês, saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Digam o que vocês acharam das ideias de temas aí, né? Esse do fundo do mar rende um bom vlog, né? E esse de jogos de terror também é um tema aí pro Procultura. Eu vou ficando por aqui. Eu pedi pra você se inscrever aqui no canal do Procultura, ajudar a gente aqui a crescer esse canal, que é um canal único, exclusivo do Procultura, onde esses vlogs aqui vão ser publicados. Então você pode assistir os vlogs do Procultura aqui no canal, e eles são exclusivos, não serão postados na sua TV. E aí você também vai estar ajudando a gente aqui. Você pode divulgar o canal do Procultura para o seu amiguinho e tal, conhecer o bloco aí, e também ficar um pouquinho mais chegado da rede de canais da sua TV. Mas bem, no mais é isso. Muito obrigado pela audiência. Eu vou ficando por aqui com mais um vlog, coisas que você definitivamente não precisava saber.